Nas terras do norte, o tempo não obedecia às 4 estações como conhecemos hoje. Para os nórdicos, o ano era dividido em 2 metades: o sumar, tempo da abundância, do sol e das viagens, e o vetre, o inverno, tempo da escassez, da fome e do confinamento. Quando outubro chegava, o mundo mudava. Não era apenas frio, era o desaparecimento da própria luz. Imagine ver o sol se pôr às 2 da tarde. Às 3h30, a aldeia já está mergulhada em noite total. A falta de luz solar não trazia apenas frio, trazia uma pressão invisível sobre o corpo e a mente. Sem vitamina D e com o relógio biológico sabotado, a depressão sazonal era uma ameaça silenciosa. O inverno não era apenas uma estação, era um teste psicológico. A preparação começava muito antes da neve tocar o chão. Cereais como cevada e centeio eram colhidos e armazenados em câmaras frias antes que a terra congelasse. O gado, que não poderia ser alimentado durante o inverno, era abatido no outono. Carnes eram salgadas, defumadas e ensacadas. Nada podia ser desperdiçado. Se a despensa falhasse em novembro, a família estaria morta em fevereiro. Mas o verdadeiro medo do inverno era mais antigo que o reino viking. Estudos de anéis de árvores revelam que, no século VI, uma erupção vulcânica colapsou o verão. As colheitas fracassaram e a escuridão predominou. Um trauma coletivo se instalou, o medo de que o sol pudesse não voltar. Esse trauma se cristalizou na mitologia como o Fimbulvetr, o inverno poderoso que antecederia o Ragnarök, o fim do mundo. Nele, o sol não brilharia e o caos tomaria a terra. Para um viking, cada inverno rigoroso trazia a pergunta silenciosa: será este o começo do fim? Em tempos de escuridão prolongada, o ouro deixava de ser adorno e virava sacrifício. Depósitos ritualísticos encontrados na Dinamarca, Suécia e Noruega mostram que as comunidades pagavam para que o sol voltasse. Fogueiras, oferendas e cânticos tornavam-se pequenas rebeliões contra a noite. Sem astronomia ou meteorologia, o retorno do sol dependia da fé. O fogo era o único lembrete de que o mundo ainda podia brilhar. O inverno também congelava a fronteira mais importante, o mar. Sem estradas terrestres e com o gelo travando os fiordes, a Escandinávia se trancava dentro de si. Enquanto o mundo dormia sob neve, os vikings trabalhavam, afiam-se lâminas, remendam-se velas, reforçam-se cascos. A guerra e o comércio do verão eram preparados no silêncio do inverno. A roupa era a tecnologia mais avançada do norte. Lã, linho e peles funcionavam como armaduras contra temperaturas mortais. O segredo não era aquecer, era manter-se seco. Um casaco wet matava mais rápido que uma espada. Tudo era seco com fumaça e calor. O cheiro impregnante salvava vidas. Quando o último trabalho era feito, trancava-se a porta. A aldeia desaparecia sob o branco. Começava a estação do confinamento. Meses inteiros seriam vividos sob o mesmo teto, com os mesmos rostos, os mesmos cheiros e a mesma escuridão. A Longhouse Viking era menos uma casa e mais uma fortaleza contra o frio. Construída com turfa e madeira, ela retinha calor como um forno primitivo. Mas o conforto tinha um preço. Sem chaminés reais, a fumaça acumulava-se sob o teto, irritando pulmões e olhos. Doenças respiratórias eram o preço invisível de dormir quente. Na Longhouse, humanos e animais dividiam o mesmo teto. Não por afeto, mas por necessidade. O calor corporal do gado funcionava como um sistema de aquecimento vivo. O odor era brutal. Mistura de esterco, fumaça, suor e comida fermentada. Mas era melhor que congelar a 20 graus. O sono viking não era contínuo como o nosso. Chamado de sono segmentado, ele tinha 2 atos: adormecer após o pôr do sol e acordar no meio da noite para uma vigília silenciosa. Nesse intervalo, alimentava-se o fogo, verificavam-se os animais e conversava-se em murmúrios enquanto o vento pressionava as paredes. O medo nunca dormia. Muitos vikings não tiravam as roupas para dormir e mantinham as armas ao alcance do braço. Um ataque, um incêndio ou um lobo não esperaria que você se vestisse. A prontidão era uma forma de seguro contra a imprevisibilidade. A dieta de inverno era repetitiva, mas eficiente. Peixe seco, carne salgada, mingau de cevada, esquir e soro de leite fermentado forneciam o que o corpo precisava para não ceder ao frio.
Gordura animal era energia, vegetais frescos eram luxo. O tédio era inimigo tão perigoso quanto a fome. Para manter a mente afiada, jogava-se Hanefatafl, um jogo de estratégia que simulava cercos e batalhas. Não era apenas lazer, era treinamento mental. Vencer no tabuleiro era provar sua capacidade de liderança. Quando o clima permitia sair, o gelo se tornava estrada. Arqueólogos encontraram patins feitos de ossos de cavalo e vaca, prova de que o inverno não era apenas obstáculo, mas infraestrutura. A arma final contra a escuridão era a palavra. Os Scalds preservavam a história recitando sagas de deuses, monstros e heróis. Era no inverno que a cultura nórdica se reproduzia pela voz. Dentro da Longhouse, tudo girava em torno do fogo. Ele cozinhava alimentos, secava roupas encharcadas e mantinha a vida. Mas o calor tinha um preço. Sem chaminés, a fumaça ficava presa sob o teto, descendo lentamente e irritando olhos e pulmões. A fuligem impregnava roupas, cabelos e alimentos. Era impossível ter ar limpo no inverno. Muitos vikings cresciam com tosse crônica e dificuldades respiratórias, heranças inevitáveis da estação mais longa. Tomar banho parecia simples, mas no inverno era um risco mortal. A água gelada roubava calor do corpo mais rápido do que o fogo conseguia devolver. O choque térmico levava a hipotermia, infecções e morte. Por isso, os banhos com água eram evitados. A limpeza vinha pelos meios possíveis: esfregar neve na pele, raspar sujeira com lâminas de osso, trocar de manta. Era higiene por subtração, não por imersão. A exceção era a sauna. Herdada de tradições finlandesas e bálticas, ela funcionava como um refúgio higiênico. Ali, o calor extremo dilatava os poros e limpava a pele. Era também uma forma de expulsar parasitas e aliviar dores musculares. Mas a sauna não era universal. Nem toda aldeia tinha uma e muitas eram usadas apenas na transição entre estações. Quem tinha sauna sobrevivia melhor. Quem não tinha, adaptava-se ao cheiro e à sujeira. No inverno, o parasita mais democrático era o piolho. Ele não distinguia status, idade ou riqueza. Crescia nas roupas, proliferava no couro cabeludo e encontrava abrigo perfeito nas camadas de lã. Pentes de osso foram encontrados em escavações por toda a Escandinávia. Mais comuns que armas. Raspar a cabeça era a solução prática, mas nunca definitiva. A guerra contra o piolho não tinha trégua e não podia ser vencida, apenas administrada. Para evitar a morte pelo frio, era preciso dormir juntos. O calor humano valia tanto quanto o calor do fogo, mas essa proximidade que salvava espalhava doenças respiratórias. A tosse de um se tornava a tosse de todos. Bronquite, pneumonia e infecções pulmonares eram companheiras de inverno tanto quanto o mingau e o peixe seco. Sobreviver dependia de equilíbrio entre isolamento impossível e convivência necessária. A mistura de cheiros na Longhouse definia o inverno nórdico: fumaça, suor, gordura animal, alimentos fermentados e pele secando. Era um aroma pesado, quase sólido, mas representava vitória contra o congelamento. A fuligem impregnava tudo, criando uma camada que repelia a água e ironicamente ajudava a conservar tecidos. No norte, a sobrevivência tinha cheiro, e ninguém o confundia com higiene. No inverno, a ferramenta mais importante da aldeia não era o machado, mas o tear. Nele, mulheres convertiam lã e linho em tecidos que impediriam o frio de matar o clã. Cada manta, cada túnica e cada par de meias era uma linha contra a morte. O ritmo da lançadeira substituía o do remo, e durante meses o tear guerreava contra o gelo enquanto o mundo lá fora congelava. Tecer era apenas o começo. Os tecidos precisavam ser tingidos para resistir ao desgaste e ao clima. Casca de amieiro, raiz de garança e líquens davam tons terrosos, mais duráveis e menos visíveis na neve. Não era estética, era estratégia. Roupas muito claras sujavam rápido, roupas muito escuras absorviam calor, até a cor era cálculo. A obra maior do inverno era a vela do navio. Uma vela grande podia levar anos para ficar pronta. Tinha de ser pesada o suficiente para suportar vento do Atlântico, mas flexível para não rasgar. Era o trabalho mais técnico da aldeia e era feminino. Sem vela, não havia guerra, comércio ou saque. Um dracar parado era um dracar impotente. A conquista começava no tear. O inverno também era momento de vestir o clã. Meias, capuzes, túnicas e mantos eram produzidos com antecedência. Não havia improviso possível.
O erro de uma costura ou a falta de uma segunda camada podia custar uma vida durante as viagens de fim de estação. Nada era simbólico. Tudo era vital, mas o verdadeiro poder não estava no tear, e sim nas chaves. Elas pendiam do cinto feminino e abriam a despensa. Lá dentro estavam os dias do inverno. Cabia à mulher decidir quanto cada um comia e quando comia. A matemática da sobrevivência estava nas mãos dela, e um erro no cálculo significava que fevereiro venceria. Os estoques eram contados semana a semana. Era preciso prever o degelo, o retorno da pesca e a força do gado. Para isso, marcava-se madeira, pedras, linhas ou sementes. Não era superstição, era gestão de recurso. A vida dependia de previsões precisas, não de esperança. A transmissão de habilidades não esperava a vida adulta. As crianças aprendiam cedo a costurar, fiar, tingir e remendar. As habilidades femininas não eram domésticas, eram estratégicas. Em uma cultura onde o inverno podia matar, saber costurar era tão importante quanto saber lutar. Quando a vela ficava pronta, ela passava para as mãos dos homens. Eles cuidavam da madeira, elas cuidavam do que o vento tocaria. Era uma cooperação silenciosa. Quando o navio navegava no verão, ele levava com ele a lã, o linho e o trabalho de inverno. Trabalho que não tinha cheiro de guerra, mas era o que tornava a guerra possível. O inverno também revelava desigualdades. Aldeias com boa produção têxtil sobreviviam melhor. Famílias com estoque organizado passavam fevereiro com menos dor. A riqueza do norte não era medida em ouro, mas em lã, pele e grão. No inverno, o tecido tinha mais valor que o metal. Enquanto os homens contavam proezas de verão, eram as mulheres que seguravam o inverno. Elas decidiam quanto o clã podia enfrentar antes de ceder. No silêncio da Longhouse, a autoridade não era gritada, era medida, pesada e contada. A guerra dos homens começava no verão, mas a vitória da aldeia começava no inverno. Os nórdicos imaginavam o além-vida como uma geografia real. Assim como no mundo dos vivos, o norte era o lugar mais frio, mais escuro e mais perigoso. E era exatamente para lá que iam os mortos indignos. Diferente do Valhalla, onde o sol e os banquetes reinavam, havia um destino onde o inverno nunca terminava. Nastrand, a costa dos cadáveres. O salão de Nastrand tinha uma peculiaridade e era voltado para o norte. Não porque faltasse espaço, mas porque o norte simbolizava o lugar sem sol. Lá, o tempo não avançava e o degelo nunca chegava. Era o inverno absoluto. O mesmo que os vikings temiam na vida, estendido para depois da morte. As sagas descrevem as paredes do salão feitas de espinhas de serpentes. Seus corpos se entrelaçavam para formar colunas que gotejavam veneno. O líquido escorria e criava poças escuras no chão gelado. Em contraste com o Valhalla, onde a madeira e o ouro moldavam o espaço, Nastrond era a arquitetura de ossos e toxinas. No salão de Nastrond, o veneno substituía a neve. Ele caía como chuva corrosiva, trazendo sofrimento contínuo. Era uma metáfora visual poderosa. Assim como o frio castigava os vivos sem descanso, o veneno castigava os mortos indignos. O clima era punição, e a punição era eterna. No centro de Nastrond mora Nidhogg, o dragão que mastiga cadáveres. Ele não devora por fome, mas por função. Sua existência é punição mecânica, um moedor de desonra. Enquanto o Valhalla celebrava o ciclo da guerra, Nastrond celebrava o ciclo do fracasso. Para os vikings, essas imagens não eram apenas mitologia, elas eram psicologia. O inverno já castigava os vivos com escuridão, fome e isolamento. Era fácil imaginar um pós-vida em que o frio nunca terminasse. Nastrond era o eco espiritual do trauma climático do norte. Ao recitar essas histórias, os Skalds convertiam medo em narrativa. Contar um perigo era uma forma de torná-lo manejável. O mito ajustava o comportamento. Evitar a desonra na vida para evitar o inverno eterno na morte. A cultura fazia o que o clima não ensinava e moralizava. No norte, a honra não era vaidade. Era sobrevivência espiritual. Sem ela, o destino era Nastrond. Enquanto o inverno pressionava o corpo, a desonra pressionava a alma. A honra era o único antídoto contra o gelo depois da morte. E assim, o inverno se duplicava. Um existia fora, feito de neve, gelo e silêncio. O outro existia dentro, feito de medo, mito e destino. O norte não inventou o inverno. Ele inventou o que fazer com ele.
O inverno nunca matava em dezembro. O inimigo real era fevereiro. É quando a despensa começava a se uma falar. O que antes parecia abundância agora encolhia diante dos olhos. Barris de carne salgada baixavam. Sacos de cevada perdiam volume. O queijo, que levara meses para maturar, endurecia no fundo das prateleiras. O clã começava a calcular cada colherada. Ninguém dizia que estava racionando, mas todos sabiam. As tigelas ficavam mais rasas, os cortes mais finos, os queijos mais magros. As crianças percebiam primeiro porque os adultos davam a elas o que sobrava. Era cultural. A sobrevivência da aldeia dependia dos futuros remadores. Nessa época, até o gado sofria. Sem pasto e com forragem limitada, as vacas enfraqueciam. Em alguns anos, elas ficavam tão fracas que precisavam ser puxadas para fora quando o degelo chegava. O clã comemorava quando animais sobreviviam ao inverno. Não por afeto, mas porque eram máquinas de leite e carne para o verão. A fome da primavera era um fenômeno real. Não era poético, era literal. As reservas atingiam o fundo exatamente quando o frio começava a ceder. A neve recuava, mas a comida não crescia no mesmo ritmo. Entre fevereiro e março, muitos morriam não de frio, mas de subnutrição. Para combater a fome, o clã priorizava a gordura. A gordura de boi, porco ou peixe era calor condensado. Cada grama era calorias suficientes para enfrentar mais um dia. Não era sabor, era estratégia. O inverno transformava o corpo em um cálculo matemático. Nem todos chegavam a abril. Jovens, velhos, doentes e feridos eram os primeiros a ceder. O inverno tinha seus próprios critérios de seleção. Para os nórdicos, a morte durante fevereiro não era tragédia, era estatística. O clã lamentava, mas o fogo continuava aceso. Quando o sol finalmente retornava, a aldeia saía da longhouse para vê-lo. Mas o sol não trazia comida. Não trazia leite, não trazia forragem. Apenas lembrava que o mundo ainda podia ter cor. O inverno não terminava com luz, terminava com alimento. O degelo vinha acompanhado de lama preta e água fria. Era feio, era sujo, era molhado, mas era libertação. A lama significava que as plantas voltariam, que os animais pastariam e que o mar abriria suas rotas. A lama era a promessa. Os nórdicos contavam o tempo de forma diferente. Para eles, o verão não era estação, era propósito. Era no verão que se pescava, que se plantava, que se navegava e que se guerreava. O inverno servia apenas para garantir que houvesse alguém vivo para chegar ao verão. Quando as portas finalmente se abriam por completo, o ar fresco invadia o interior. Roupas eram estendidas, ferramentas eram inspecionadas e animais eram levados para fora. Era como se um organismo tivesse respirado pela primeira vez em meses. O retorno da luz ativava um ritual automático. Reparar o que o inverno não podia usar. Os barcos eram verificados, as velas eram testadas e as armas afiadas. A vida nórdica era um ciclo de preparação. O inverno preparava o clã, o verão preparava o mundo. O mundo renascia devagar. Os animais recuperavam peso, o leite retornava e o queijo voltava a ser produzido. O clã respirava, não em festa, mas em alívio. Sobreviver nunca era uma comemoração, era continuidade. Para os jovens, o inverno ensinava 4 lições fundamentais. Não desperdice comida, não confie no sol, não subestime o mar e nunca deixe o fogo apagar. Essas lições moldavam o caráter antes da espada moldar o guerreiro. A aldeia que sobrevivia ao inverno emergia como organismo resiliente. Não era por força, glória ou conquista, mas por cálculo, disciplina e memória. No norte, sobreviver era o verbo, todo o resto era consequência. Quando a escuridão atingia seu ponto máximo, chegava o Jol, o solstício de inverno. Não era festa de abundância, mas de resistência. Durante 12 dias, o clã celebrava não o sol que brilhava, mas o sol que retornaria. Pôr galhos verdes pela casa era como pendurar a promessa da vida. No Jol, bebia-se pela fertilidade, pela paz e pelos mortos. O álcool aquecia o corpo e a alma. Muitos dos elementos que o mundo associaria depois ao Natal nasceram aqui. A ceia longa, o verde no meio do inverno, o fogo que nunca apaga. Era uma forma de afrontar a morte com vida. Quando abril chegava, o sol finalmente tocava a pele com força suficiente para aquecer. O gelo começava a recuar e o mundo voltava a ter água em vez de cristal. Não era primavera, mas era o caminho até ela.
O degelo trazia lama, muita lama. O que para um viajante moderno seria incômodo, para um viking era vitória. Lama significava que o mundo estava descongelando, lama significava pasto, lama significava leite, lama significava que o inverno tinha acabado. Com o gelo cedendo, os barcos voltavam a respirar. Era hora de reparar rachaduras, substituir cordas e montar velas inteiras. O inverno afinava a mente, o verão afinava o aço, e os dois precisavam um do outro. Para muitos clãs, a solução para o inverno não estava na despensa, estava no mar. A agricultura do norte era limitada, a pesca era instável e o gado era caro. Navegar não era aventura, era economia. Por isso, a expansão nórdica não pode ser explicada apenas pela guerra. A colonização da Islândia e da Groenlândia foi, antes de tudo, fuga. Fuga da fome, da falta de terras cultiváveis e da tirania do inverno. O historiador moderno comete um erro comum. Associa a expansão viking à glória militar. Mas o verdadeiro motor estava no prato. Europa tinha trigo, Inglaterra tinha pasto, França tinha vinho, a Escandinávia tinha inverno. Terras moldam culturas. As florestas densas, os fiordes estreitos e o solo pobre da Escandinávia moldaram um povo para quem o mar era mais confiável que o campo. A geografia decidiu o destino. O inverno ensinava outra lição. Nada era ganho sem previsão. Isso se refletia na guerra. Um ataque viking não era improviso. Era logística. Era calendário. Era leitura de marés, ventos e rotas. O inverno ensinava disciplina. A guerra apenas coletava seu produto. A Europa herdou do norte mais do que armas. Herdou tecnologia naval, rotas comerciais, sistemas legais, assembleias populares e até palavras. Mas o motor fundamental continuava o mesmo: sobreviver ao inverno. No norte, o inverno não era obstáculo, era instrutor. Tudo o que fazia um viking existir, pensar, negociar e lutar, nascia da convivência com um clima que não perdoava descuido. Não existia indivíduo forte, existia aldeia forte. A resiliência não era qualidade pessoal, mas arquitetura social. A vida nórdica era um sistema. Se ele falhava, todos falhavam. Para entender os vikings, é preciso entender seu inverno. Ele moldava seu corpo, sua mitologia, sua economia e sua guerra. Ele decidia quem vivia, quem morria, quem navegava e quem ficava. Eles aprenderam a respeitar a escuridão para que pudessem conquistar a luz.